Olá! Sabe aquela coisa que a gente faz o tempo todo, sem parar, mas que quase nunca para pensar no que ela é de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nisso. O que é, afinal, o pensamento? Ok, para começar, vamos com uma visão bem grandiosa. O Friedrich Engels disse uma vez que o pensamento é a flor mais bela da Terra. É uma ideia linda, super poética, né? Coloca o ato de pensar lá no topo da experiência humana. Só que olha só que interessante. Por mais poético que isso soe, a psicologia traz uma conclusão bem mais prática, mais pé no chão. O propósito de pensar não é só pensar. A grande sacada é que a gente pensa para agir. E essa é a nossa primeira grande ideia aqui. Pensar é um processo totalmente ativo, que tem um objetivo. Não é uma coisa que fica ali isolada na nossa cabeça, sabe? É, na verdade, a principal ferramenta que a gente usa para interagir com o mundo. E como é que isso funciona no dia a dia? Bom, a gente pensa para entender o que está acontecendo ao nosso redor, para sacar a relação entre as coisas, para conseguir formular nossas ideias e, claro, para se comunicar. E tudo isso culmina em uma coisa: a ação. Cada um desses passos é uma ponte que a gente constrói entre a nossa mente e a realidade lá fora. Certo, então se pensar é para agir, como é que a nossa mente pega um monte de informação solta e transforma isso em uma ação concreta? Vamos dar uma olhada em como esse processo de construção acontece. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente sai de uma observação qualquer para uma conclusão que faz sentido e que guia o que a gente vai fazer? Tudo começa com os nossos sentidos. Eles são tipo uns detetives, sabe? Estão o tempo todo juntando pistas do ambiente. Então, imagine a cena. Dá uma olhada pela janela e vê todo mundo na rua de casaco, cachecol, tudo muito agasalhado. Essa é a primeira pista. O cérebro não só registra essa imagem de gente com roupa pesada. Ele, na hora, começa a processar essa informação, a procurar um padrão, a buscar uma explicação para o que está vendo. E aí vem a mágica, a inferência. A partir de uma única pista visual, o cérebro chega numa conclusão sobre algo que ele nem sentiu diretamente, a temperatura. E o pensamento levou à ação, a decisão de pegar um casaco antes de sair de casa. Esse processo todo que a gente acabou de ver é um exemplo clássico do que chamam de pensamento indutivo. A gente junta várias observações para criar uma teoria. É basicamente a base da ciência. O físico Yang Zemin até comentou que isso é diferente do pensamento mais tradicional, que costuma ser dedutivo, ou seja, parte de uma regra geral para chegar em conclusões específicas. Os dois são ferramentas super poderosas do nosso cérebro. Mas para tudo isso ser possível, tem uma ferramenta mental muito específica, quase como um ingrediente secreto que o nosso cérebro usa para conseguir manipular o mundo, mas do lado de dentro. E essa ferramenta tem nome, é a representação. E olha, não é um conceito abstrato não. São as imagens bem diretas, bem vivas, que a gente cria na nossa mente para simbolizar o mundo aqui fora. Elas vêm de tudo que a gente vê, ouve, sente, de todos os sentidos. Vamos fazer um teste rápido. Pense numa bicicleta. O que é que vem à mente? O mais legal disso tudo é que essa representação de bicicleta é incrivelmente rica. Não é só a imagem da estrutura com as duas rodas e o quadro. Inclui o som da campainha, a sensação do vento batendo no rosto e até o conhecimento prático de como se equilibrar e pedalar. É uma simulação completa e super dinâmica dentro da nossa cabeça. Então, o ponto central é este. A representação mental ocupa um lugar muito especial. Ela é bem mais resumida, mais eficiente do que aquela avalanche de informações que os nossos sentidos captam a todo segundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito mais detalhada e viva do que simplesmente a palavra bicicleta. É a ponte perfeita entre o que a gente percebe e o pensamento abstrato. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é uma representação, vamos ver como o cérebro usa isso ativamente. É hora de colocar essa ferramenta para trabalhar. Uma das provas mais incríveis de que a gente usa representações é um fenômeno chamado rotação mental. É, literalmente, a nossa capacidade de pegar uma dessas imagens mentais e girar ela na cabeça, como se fosse um objeto 3D de verdade na nossa mão. Vamos pensar nisso por um segundo. Nosso cérebro consegue girar objetos, ok, mas e uma coisa mais abstrata, como uma palavra? Se uma palavra fosse mostrada como se estivéssemos olhando por trás de uma folha de papel, ao contrário, será que daria para reconhecer? A resposta é sim. Um estudo plástico lá de Stanford mostrou que os participantes conseguiam fazer isso. E como? Eles não estavam comparando a imagem com uma lista de palavras na memória, não. Eles estavam criando uma representação mental do ideograma chinês e ativamente girando essa imagem na mente até ela fazer sentido.
Isso é um exemplo brilhante da rotação mental em ação. Vamos para um último exemplo que mostra bem como a representação é a chave para a nossa criatividade. Dê uma olhada nisto. Que utilidade dá para pensar para uma caixa de ovos vazia? Para responder essa pergunta de um jeito criativo, o cérebro não pensa só na palavra caixa de ovos. Ele precisa chamar uma representação bem viva. A imagem da caixa, com aqueles cones de papelão, a textura, o formato. E aqui a gente amarra tudo. O conceito abstrato de caixa de ovos é limitado, mas a representação mental, com todos os seus detalhes visuais, táteis, é isso que permite que a mente brinque com o objeto. É daí que saem novas ideias, usar como isolante acústico, como sementeira, para fazer artesanato. É a representação e não o conceito que alimenta a nossa criatividade e a nossa capacidade de resolver problemas. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Agora mesmo, enquanto a gente processa estas ideias, quais são as imagens mentais, os sons, as sensações que o nosso cérebro está ativamente construindo e manipulando? A resposta para isso revela a verdadeira natureza do pensamento. Ele não é abstrato, é um cinema particular, super vivo e dinâmico, que acontece a todo instante dentro da nossa mente.